E aí, essa aula aqui eu vou estar falando sobre os vetores no espaço. E o vetor nada mais é, né, do que uma flecha que tem módulo, direção e sentido aí, né. No espaço a gente tem três coordenadas que é x, y e z, tá? Demonstrando dessa forma aqui. E no espaço, como eu tenho três coordenadas, o vetor no espaço ele vai ser simbolizado pela soma dos eixos cartesianos, né. É, o ponto A em x, mais o ponto A em y, mais o ponto A em z, né? Por exemplo, se eu falasse que o vetor fosse o vetor A aqui, ele fosse 2 mais 3 mais 5, quer dizer que ele ia estar numa distância 2 em x aqui, 3 em y e em z em 5 aqui. Claro que eu estou extrapolando, né? E aí ele ia ficar mais ou menos no encontro desses três pontos aqui. Beleza? Isso, né, a posição do vetor, né, saindo da origem, tá? Então é um vetor saindo da origem, esse vetor A. Não seria a distância dele, né? A distância do vetor, que é o módulo, é isso aqui, né, o AX mais AY mais AZ, tudo ao quadrado, tirando a raiz. Tá? Aí teria a intensidade, né, o módulo. Então o espaço aqui é três coordenadas, né, x, y, z. E quando a gente está fazendo os vetores no espaço, a gente precisa saber o versor deles, né, no cálculo, tá? O versor, por literatura, ele é o que? Ele vai pegar é um módulo unitário, né? Ou seja, é um vetor que vale 1, né? Um vetor unitário, tá? Valor ou vetor, né? Pode chamar que é um vetor unitário também. E no caso do eixo x, y, z, os vetores unitários que está no eixo x, ele é chamado de i. Tá? Então, um vetor que vale 1 na mesma projeção, na mesma direção aqui que o x, ele tem o nome de i. No j também, então o vetor que tem valor 1 na mesma projeção do y se chama j, e na mesma projeção do z se chama k. Tá? Matematicamente, o versor ele é o vetor sobre o módulo, né? E aí o vetor mostrei lá em cima, né, que é a soma das coordenadas x, y, z, e o módulo, né, é o Pitágoras, né? Então faz ao quadrado e tira a raiz, tá? Mesma coisa eu posso falar que o vetor ele é o módulo vezes o versor também. Que aí vai usar nas próximas aulas bastante isso, né? Mas eu estaria relembrando, né? Então vou para alguns exercícios aqui dos vetores no espaço usando esse eixo cartesiano aqui, x, y e z e os versores dele, tá? Então aqui, primeiro exercício aqui, expressa o vetor da posição R a B. Né? Então aqui é um vetor, né, R a B, ó. Ou seja, é um vetor que ele parte desse ponto até esse ponto aqui. Se fosse vetor BA, seria o contrário, né? Ele parte do B para A. O que muda seria o sentido do vetor, né? Como é que eu sei que ele é AB no desenho? Porque a flecha está apontando para o B, né? Então ele vai de A até B. Na forma de vetor cartesiano, então em eixos, né? X, Y, Z e a distância. O vetor AB aqui, matematicamente, seria o B menos o A, tá? Aí você teria que pegar todos os pontos do B partindo da origem, menos os pontos do A partindo da origem, né? Só que na prática aqui a gente vai estar
fazendo literalmente os pontos de A até B aqui, tá? Que dá no mesmo, né? Matematicamente vai dar no mesmo. Então, o vetor aqui R AB, eu vou pegar o ponto em X de A que vai até B. Então, X é esse eixo aqui. Como ele está desenhado daqui para cá, ele é positivo nesse sentido aqui. Então, ele nesse sentido aqui, ele é positivo. Nesse sentido, ele é negativo, tá? Mesmo vale para o Y e para o Z. Então, aqui no ponto A, em X, ele está andando 3 para cá e 3 para cá. Como ele está contra o sentido, né? 3 com 3 seria 6. Como é no outro sentido, seria negativo, né? Então, em vetor cartesiano ficaria menos 6i, né? Que é o versor que representa o x aqui, né? Versor unitário. Em y, então partindo do A eu tenho 2 e 4, chegando aqui no B, ó. E aí, ele tá nessa direção aqui, né? Nessa direção do y, então é positivo. Se tivesse ao contrário aqui, seria negativo. Então vai ser mais 2 mais 4 dá 6 também. Só que aqui é positivo, versor J. E aí, eu vou ter o K, né, que é o Z. Então, aqui ele subiu aqui, né? Só tem essa distância aqui. Também está apontando para o mesmo eixo do Z aqui, né? Para cima é positivo. Então, mais 3K. Isso aqui é o vetor em forma cartesiana. Tá? Cartesiano dessa flecha aqui, ó. E aí ele quer saber a distância, né? A distância seria o módulo. Então, para calcular a distância, que é um módulo, a distância é igual ao módulo de R a B, que vai ser menos 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado raiz de tudo, tá? Pegando a calculadora aqui, o menos 6, gente, se você colocar entre parênteses aqui, vai funcionar, tá? Ele vai dar valor positivo, tá? Na verdade, aqui no módulo, né, você pode deixar tudo positivo. Então, eu vou fazer tudo positivo aqui. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E eu tiro a raiz, né, da resposta, deu 9. Então, aqui, 9 metros, tá? Metros porque é a unidade que ele deu no exercício. No próximo aqui, ó, ele só quer que expresse aqui em vetor cartesiano, né? Então eu tenho, ó, ponto A e B. Eu vou chamar esse cara, esse vetor, assim, ó, A e B. E ele também, né? Só pegar os versores aqui dele e a distância, tá? Em X, eu vou ter, partindo daqui eu tenho 2 e 2 aqui. Eu tenho 4
como ele está indo nessa direção aqui, é negativo, menos 4, tá? Aí eu vou ter I, né? Em Y eu tenho 7 e só, né? Como ele está nessa direção do Y, positivo, mais 7J. E em Z, como partindo do A aqui, ele está descendo, né? 4, então também é menos 4K. E aí matou aqui, né? Isso está em metros, né? Por último aqui, esse aqui é um pouco mais difícil, né? Então, um cabo com 8 metros de extensão. Esse cabo aqui, né? Tá falando que tem 8 metros de extensão. Tá fixado no solo em A, né? Nesse ponto aqui. Determine x igual a 4 metros. Né? Se x igual a 4 metros e se y 2 metros. Ele quer saber essa coordenada aqui, que eu não tenho, né? Tá. Então, o que, que a gente pode fazer aqui, né? A gente sabe que esse cara aqui, AB, ele tem 8 metros de extensão, né? Então, esse 8 metros de extensão, ele significa o valor dele, a distância, a intensidade. Se a intensidade ou a distância, quer dizer que ele é o módulo dele. Então, o módulo de AB é igual a 8 metros, tá? Eu também posso falar aqui módulo, né? É xi mais yj mais zk, né? Ao quadrado, tirando a raiz. E aí eu consigo, né, achar o z, né? Então, substituindo os valores aqui, ó, eu vou ter 8, que é o módulo aqui, né? Raiz x é 4. E aqui eu não preciso mais colocar os versores, né? Mais y, que é 2. Mais z, que eu não tenho. Aqui, gente, para tirar essa raiz aqui, como vai ficar um z na raiz, né? Eu vou levar os dois ao quadrado aqui, né? Então, vou levar esse 8 aqui ao quadrado e tudo isso aqui ao quadrado. E aí ele vai ficar 8 ao quadrado, vai dar 64. E aqui ao quadrado ele vai cortar essa raiz aqui, né? Então, vai ficar só 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui dá 16, isso aqui dá 4 e isso aqui dá 20, né? Então fica 64 igual a 20 mais z ao quadrado. O 20 passou para o outro lado subtraindo, ficou 20 menos 64, que dá 44 igual a z ao quadrado. E aí passa com a raiz. E a gente tem raiz de 44 aqui, né? Então, raiz de 44 dá 6,63. 6,63 igual a z.
a unidade de medida é metros, né? Então 6,63 metros. Tá. Então tá aí 3 exercícios aí só de vetor no espaço, né? Nos próximos eu vou fazer considerando as forças, né?